Alguns de vocês talvez me conheçam. Boa tarde, estou vendo várias pessoas conhecidas, né? Eu sou professora, para quem não me conhece ainda, Daniela, da Fevale. Eu sou líder do projeto FITOS, a que esse curso está vinculado. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês, né? A gente está muito encantado com tanta procura pelo curso. Espero que a gente consiga retribuir todo esse carinho, né, em forma de informação, até porque o curso ele está vindo exatamente para isso, para trazer para vocês um pouquinho do que são os chás, né? A gente tem um conhecimento milenar e popular, e a gente quer trazer agora aqui o conhecimento acadêmico para que ele seja vinculado, né, e somado ao conhecimento que vocês já têm. Então, a gente quer trazer informação adequada, né, informação real, e também que vocês nos tragam as informações para que a gente consiga construir esse pensamento juntos, tá? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto FITOS, né, que a gente está vinculado, que é um projeto de extensão da Universidade Fevale, onde a gente leva para a população e traz da população conhecimento para que a gente possa, né, fazer essa troca tão rica que é o conhecimento popular com o conhecimento acadêmico. Nós, os professores que hoje estão aqui, né, eu, a professora Bárbara, a professora Cristiane e o professor Raj, a gente faz trabalhos junto à comunidade, especialmente aqueles atendidos pelas unidades de saúde de Novo Hamburgo, para que a gente consiga fazer essa interface do que é a planta medicinal na sua essência e no conhecimento popular a gente traz, né, o conhecimento acadêmico e você traz o conhecimento popular, agregando então esses conhecimentos a nós e a vocês, especialmente aos alunos da Fevale. Então, o projeto de extensão, ele traz uma facilidade do aluno ter contato com a comunidade. E é isso que a gente vai ver nesse curso hoje. A gente vai entender o que é o cultivo, o preparo, o manejo dos chás, trazido pela voz dos alunos da universidade. Então, agora eu vou deixar com vocês a professora Bárbara, que é coordenadora do curso de farmácia e de biomedicina e de estética e cosmética da universidade, e também a professora extensionista do curso. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Então, faço minhas as palavras da professora Daniela, quero agradecer a presença de todos e desejo a todos um ótimo curso. Nós temos aí uma agenda bem interessante para trazer para vocês, tá? Fiquem todos bastante à vontade para trazer as suas dúvidas, os seus questionamentos e os seus saberes para que a gente possa fazer essa interlocução entre tudo aquilo que a comunidade nos traz e aquilo que os alunos vão, então, mostrar e apresentar para vocês, tá? Tenham todos um ótimo curso. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos no nosso curso. Fico muito feliz de ver, né, os nossos ex-alunos participando desse momento, que é tão interessante, porque, como já os demais profs comentaram, é um momento da gente mostrar para vocês tudo que o projeto vem fazendo, todas as informações que os alunos buscam. Então, a gente vai juntar essa parte do uso tradicional com as informações buscadas em dados científicos, então informações realmente comprovadas em relação à utilização de plantas medicinais. Aproveitem esses nossos encontros para tirar todas as dúvidas que vocês têm. O pessoal da comunidade, sintam-se muito bem recebidos, fiquem bem à vontade também para questionar. Vocês, ao longo, né, das atividades, vocês vão encontrando dúvidas de plantas que vocês utilizam, então fiquem bem à vontade para questionar se aquela planta que vocês têm em casa realmente tem aquela finalidade que nós iremos abordar, então, aqui ao longo desses encontros, tá, pessoal? Aproveitem e sejam bem-vindos. Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Raj,
Eu sou professor também na Fevale, sou biólogo, faço parte também do projeto, né, FITOS, e é uma grande alegria estar nessa tarde ensolarada, né, com uma quantidade bastante grande, mesmo que a distância, mas com um grupo bastante grande, né, onde nós vamos poder trocar saberes, né, e isso sempre traz uma satisfação muito grande para a gente, tá? Como a professora Cris falou, né, espero que vocês tenham um ótimo proveito desses nossos 6 encontros que teremos pela frente, né, e aquilo, né, dúvidas que surjam, vocês podem solicitar, né, aqui durante a apresentação, e depois, caso surjam outras dúvidas, a gente tem também o grupo lá do Whats, né, que todos estão, a princípio, todos estão lá também como participantes. Então tá, bom curso para todos. Alexia? Oi, estão me vendo? A câmera tá um pouco difícil aqui. Estamos te vendo. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Alexia. Eu sou graduanda do curso de biomedicina da Universidade Vale e eu sou bolsista desse projeto FITOS e espero que vocês gostem muito. Qualquer dúvida é só perguntar. A gente vai fazer o possível para responder todas as dúvidas. Yuri? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao curso. Meu nome é Yuri, eu sou acadêmico do curso de farmácia da Universidade Fevale e sou bolsista do projeto FITOS. Esperamos que vocês gostem do curso e qualquer dúvida é só nos perguntarem. Boa tarde, gente. Meu nome é Júlia, eu sou acadêmica do curso de farmácia também e sou bolsista do projeto FITOS, então eu tô aqui só para dar mais umas informaçõezinhas. A gente pede, por favor, para que vocês deixem a câmera e o microfone de vocês desligados, para não dar interferência e também para não sobrecarregar o sistema, que às vezes pode ocasionar tipo uma pane, pode cair. Também quero dizer para vocês que a gravação vai ficar disponível entre algumas horas ou alguns dias também, dependendo da demanda da ferramenta. Ela pode demorar um pouquinho mais para a gente conseguir lançar, mas a gente vai botar no canal de YouTube e vai compartilhar o link com vocês daí depois, tá bom? Muito obrigada e aproveitem o curso. Yuri, tu tá com algum problema no microfone? Agora eu já consegui arrumar aqui, tá tranquilo. Tá bom. Bom, então vamos dar início ao curso, né? Hoje é o nosso primeiro encontro, que é sobre cultivo, modo de preparo e armazenamento de plantas medicinais. Primeiramente, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Vocês sabem o que são as plantas medicinais?
Eu vi que tem alguém que sabe aí, que mandou mensagem aqui, o Gabriel. Fiquem bem à vontade, pessoal, para falar o que vocês sabem. Isso, Vamos fazer uma pergunta diferente, então. Alguém aqui já utilizou uma planta medicinal? Nossa, acho que elas são bem populares, hein? As plantas medicinais, elas são. Todo mundo já usou aqui do curso. Viu como vocês sabem um pouquinho que são as plantas medicinais, mas fica com um pouco de receio, né? De responder, ficar com receio de perguntar, e aí o que são as plantas? Então, todos vocês já conhecem e já utilizaram, né, gente? Pelo menos um chazinho alguma vez. Tem uma que tem bastante gente que usa diariamente, inclusive. Então, chegando à resposta, as plantas medicinais elas são tradicionalmente utilizadas para aliviar sintomas e ou promover a cura de enfermidades. Alguns exemplos, nós temos aqui a castanha da Índia, né, que tem propriedades anti-inflamatórias, que é usada para o tratamento de varizes. O maracujá, que é usado como calmante, né? As folhas, principalmente, quer dizer, a fruta até então não é usada, é o chá das folhas. E o guaco, que é muito usado para tratamento de gripes e de resfriados, né? Que é expectorante e broncodilatador, aí, muito usado o guaco. Medicamento fitoterápico, vocês sabem o que é? Yuri, eu achei que era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tem uma diferença. Ah, então quer dizer que chá e medicamento fitoterápico não é a mesma coisa, então. Eu Não, estava fazendo um chá, eu estava tomando um fitoterápico, não? na verdade, os fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir das plantas medicinais, as quais passam por operações farmacotécnicas para serem inseridas numa forma farmacêutica aqui. Caso a forma farmacêutica já é um produto pronto, que é extraído da planta medicinal. Que como exemplo aqui tem aqui o extrato seco aqui da castanha da Índia, o xarope de guaco e aqui um produto tradicional fitoterápico do maracujá.
Então, como o encontro de hoje é sobre o cultivo e preparo de plantas medicinais, aqui nós temos uns dados da Embrapa aqui, das causas e possíveis soluções para a má qualidade das plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Aqui é uma comparação aqui de quais são as causas de quais podem ser as causas de má qualidade. Quer dizer, comparação não é, são exemplos, na verdade. E aqui algumas soluções que podem ser realizadas para solucionar esses problemas de má qualidade. Um deles aqui pode ser a falsificação e mistura com outras espécies de plantas, né? A gente vai ver mais adiante que algumas plantas podem interferir no crescimento de outras, e aí também ter essas misturas de compostos que são feitas após a colheita também podem interferir no efeito terapêutico dos chás. A quantidade inadequada de princípio ativo também nós vamos ver mais tarde no decorrer desses encontros, que algumas vezes o ambiente onde a planta está, as condições podem influenciar na quantidade desses compostos ativos que são responsáveis pelo efeito terapêutico. A presença de elementos estranhos também pode interferir, como mistura com plantas de outras espécies, poeira, parte de insetos e fungos, entre outros micro-organismos. E a presença de resíduos de agroquímicos, como pesticidas e herbicidas. Mais tarde a gente vai ver que eles não devem ser utilizados, porque podem ocorrer reações químicas entre os princípios ativos e esses compostos químicos e interferir no efeito terapêutico que o chá deve exercer, podendo acarretar até em efeitos indesejados. A solução para resolver esse problema, então, de falsificação e mistura com outras espécies, então, consiste no cultivo com material propagativo, com identificação botânica segura. Então, a planta medicinal deve ser conhecida, os compostos químicos que ela possui, que vão exercer esses efeitos, também devem ser conhecidos. Quanto à quantidade adequada do princípio ativo, então, tem que ter muitos cuidados no processo de cultivo, preferencialmente embasado em tecnologias agroecológicas, na colheita e na pós-colheita. De novo, então, saber bem quais são as condições daquele ambiente que ela está sendo plantada, saber onde ela deve ser armazenada após a colheita, também é muito importante saber. Né? Algumas vezes tem que ser abrigado em local seco, fresco e arejado, e até mesmo ao abrigo da luz solar. Ter cuidados na colheita e pós-colheita, incluindo seleção e limpeza dos materiais, saber se tem que ser só lavado com água corrente, algumas vezes não pode ter contato com outras substâncias, né, que possam até mesmo alterar, né, a quantidade dos princípios ativos presentes. E ter cuidados também no processo de secagem, acondicionamento e armazenamento. E também ter um cultivo orgânico com base em tecnologias agroecológicas, então evitando-se o uso de pesticidas e de herbicidas, entre outros compostos químicos. Com relação ao cultivo, então, nós temos a opção da sementeira e do semeio direto, no que se refere aos locais de semeadura. A sementeira consiste em um simples canteiro em um local não sombreado, onde a profundidade depende do tamanho da semente, e algumas sementes que são colocadas sobre o solo, porque tem algumas que, ao invés de cavar o buraco e depois ser enterrada,
precisam da luz, como é o exemplo da camomila e da erva de Santa Maria. Então, elas devem ser só colocadas aí na superfície porque elas precisam da luz para poder crescer e se desenvolver. O semeio direto pode ser feito no local definitivo ou em recipientes diversos, como vasos, sacos plásticos, cestos, etc. Porém, não, assim, com relação aos copos plásticos, não se recomenda colocar em locais que tem muita luz solar, porque com o tempo, com o calor, eles podem se tornarem muito quebradiços, então não é aconselhável usar esse tipo de semeio. No caso, se for para plantar no sol, só se for mais assim um local que não tenha tanta luz solar, de preferência. E optar sempre que for plantar nesses locais onde tem muita luz solar, optar sempre por vasos próprios para isso, que sejam de um material mais resistente, como cerâmica, por exemplo. E os copos plásticos também não são muito, não costumam ser muito usados para esse tipo de plantio. Quanto ao preparo do solo, o solo deve ser ideal e fértil, ter uma boa drenagem, porque os alagamentos prejudicam a penetração, né, e o desenvolvimento das raízes. A maioria das plantas se produz melhor em solo fértil, leve e arejado. Com relação ao aspecto físico do solo, ele pode ser melhorado durante o preparo, incorporando o mesmo composto orgânico obtido por meio de compostagem, ou até humus de minhoca, né, que são exemplos de adubos, né, procurando manter entre o solo entre as áreas de plantio coberto e protegido, de preferência. Alguns exemplos de adubos que podem ser usados são restos de comida aqui, ou humus de minhoca, no caso, né? As minhocas são muito importantes para o cultivo, porque elas cavam galerias, e então a água consegue se distribuir de uma forma mais homogênea e também facilita para a planta sugar a água e os sais minerais. Quanto à adubação, o adubo orgânico ele pode ser produzido em casa. Isso é feito a partir do processo de compostagem ou vermicompostagem, como eu já mencionei anteriormente, utilizando desde restos de alimentos, folhas de leguminosas até farinhas de ossos e pós de rocha. As adubações de cobertura elas devem ser realizadas periodicamente para repor nutrientes, assim a planta se mantém saudável e mais resistente a pragas e a doenças. O intervalo de aplicação varia conforme o tipo da planta e com o comprimento do ciclo de vida da mesma, entre outros. A recomendação é realizar a adubação após a colheita para que se tenha uma reposição dos nutrientes removidos. Os adubos químicos, como pesticidas e herbicidas, não são permitidos, especialmente para as plantas medicinais, né? De novo, aquilo que eu já tinha comentado anteriormente, que vai interferir nos compostos químicos que a planta possui, nas propriedades medicinais, e pode até causar efeitos indesejáveis. Algumas vezes pode causar até efeitos tóxicos. Com relação ao solo para cultivo, ele deve ter água disponível em abundância, ser de boa qualidade, distante de esgotos, fossas e chiqueiros, ser exposto ao sol, principalmente no período da manhã. Ele deve ser leve e fértil para que as raízes tenham facilidade de penetrar e se desenvolver.
pode ser melhorado na hora do seu preparo com a adição de composto orgânico, adubos que podem fornecer nutrientes e ajudar a reter a umidade. Que alguns exemplos aqui, algumas cascas de frutas aqui, outros restos de comida, e que é as minhocas, como eu já tinha mencionado anteriormente. Yuri, tem uma pergunta da Luciane. Sim. Quanto tempo uma muda pode ficar em um recipiente pequeno antes de ser replantada? Posso responder. Na verdade, Luciane, vai depender muito de cada espécie, tá? Como é que a gente mais ou menos percebe? Se tu colocaste num recipiente muito pequeno, o que vai acontecer? Os nutrientes desse solo, por ser em pequena quantidade, eles vão escassear. E assim a planta começa a ter dificuldade no seu desenvolvimento. E o que a gente quer sempre é uma planta bem desenvolvida para uma boa produção dos princípios ativos, né? Então vai variar muito isso, na verdade. Desde a semeadura, né, até um momento de transplante, pelo menos que a planta tenha até umas 5, 6 folhas já, bem formadas. Daí, então, ela vai suportar bem o replante, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de algumas associações que podem ser realizadas para poder repelir a presença de algumas pragas, especificamente de alguns insetos, né, já que não se pode usar praguicidas e herbicidas. Por exemplo, o alecrim e a sálvia combinados conseguem manter afastados a borboleta da couve e a mosca da cenoura. Quanto à alfavaca, que o cheiro forte que ela tem mantém longe as moscas e os mosquitos, mas ela não deve ficar muito perto da arruda. E o tomilho que consegue manter afastado a borboleta da couve. Assim como existem algumas associações que podem ser benéficas para as plantas medicinais, também existem algumas que não são benéficas e que devem ser evitadas, porque se elas forem plantadas muito próximas das plantas medicinais, elas vão consumir, né, a água e os nutrientes que aquela outra planta necessita, e aí isso vai prejudicar o crescimento e o desenvolvimento, né? E não é o que deve acontecer, porque para a gente poder ter os princípios ativos que a planta tem que ter para poder ser usado chá para fins medicinais, ela precisa crescer e se desenvolver muito, muito bem. Então, essas outras plantas aqui, como a losna e o funcho, não podem ser plantadas muito perto, porque o funcho, no geral, ele não se dá bem com nenhuma outra planta, na verdade, né? E a losna, ela pode ser usada como bordadura para manter os animais longe, mas ela não fica muito bem com outras plantas, né? Ela consegue consumir a água e os nutrientes que as demais plantas que estão naquela área de solo vão precisar para crescer e se desenvolver. Yuri, nós temos mais uma pergunta aqui da Patrícia. Qual é o espaço ideal? Qual é o espaço ideal entre cada planta? Eu repito, né, o que eu respondi anteriormente, Patrícia. Na verdade, vai depender de cada espécie. Uma boa forma de a gente saber é buscar, tá, qual é o hábito dessa planta. Como assim? Se é uma planta que cresce rasteira e vai se espalhando para os lados, então é bom a gente plantar ela num certo espaçamento, né? Por exemplo, 50 centímetros ou um pouco mais.
Exemplo, por exemplo, o hortelã, a menta, né? São espécies que se alastram pelo chão. Se ela já for um pouquinho mais arbustiva, cresce para cima, então a gente pode aproximar um pouquinho mais, tá? Essa questão que o Yuri estava comentando agora, a gente encontra muito na internet como plantas companheiras ou plantas antagônicas. Então, ali, nesses sites, geralmente a gente encontra listas, né, de plantas que se dão bem juntas e plantas que não se dão bem juntas. Tem um outro fator aqui, eu vou aproveitar, que em relação a essa questão das plantas antagônicas, né, aquelas que não gostam de estar perto de uma outra espécie específica, né, é a questão da alelopatia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na verdade são compostos, né, químicos também, que são liberados na atmosfera pela planta. E esses compostos, eles podem interferir no crescimento de uma outra planta, de uma outra espécie que esteja próximo. Então é bom a gente cuidar esse tipo de coisa. E uma outra, terceira coisa é que, como o Yuri falou também, né, só então salientando, é que é muito interessante a gente misturar as espécies de chá junto da horta, junto com a couve, junto com o pé de tomate, junto, enfim, com o que a gente tiver plantado na horta. Por quê? Porque essa grande associação de várias espécies confunde muito os insetos, por exemplo, que ou eles próprios são herbívoros, vão comer as plantas, ou muitas vezes eles trazem viroses, bactérias, enfim, que vão prejudicar essas plantas. Então, essa mistura de odores que as várias espécies lançam na atmosfera confundem esses, o que a gente chama pragas, que eu não gosto muito desse termo, mas enfim, né? E ajuda bastante a gente poder ter tanto plantas que vão ser usadas na alimentação, como plantas que vão ser usadas como medicinais, sadias, crescendo bem, né? E sem precisar utilizar nada, né, de repelente químico, né? A Juliane fez uma pergunta também em relação a essas plantas companheiras, como seria uma pequena horta de distribuição delas em relação às demais plantas medicinais, para que toda a horta fique protegida. É essa questão que eu estava te falando, assim, né? Na verdade, essa mistura das plantas medicinais com as plantas que a gente está utilizando, né, como alimento. Então, colocar misturado. Se eu tenho, claro, vai depender de como cada um usa, como cada um planta, né, a sua horta. Mas, por exemplo, se tu tem uma carreira de alfaces, tu pode, num outro momento, plantar esses alfaces um pouquinho mais afastados e botar próximo deles algumas plantas medicinais, né? Ou usar no próprio espaço do canteiro espaços específicos para as plantas medicinais. Específicos, eu digo assim, se eu fiz uma carreira de alface, eu posso fazer uma carreira de várias ervas que sejam companheiras, né? Misturando elas de tempo em tempo, né? Ao longo desse canteiro. Então, isso vai ajudar bastante também, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a colheita. As folhas e talos, elas devem ser colhidas antes que a planta floresça, pois haverá uma maior concentração de substâncias com fins medicinais, como por exemplo a tansara. Em algumas plantas, os princípios ativos encontram-se igualmente nas flores e nas folhas. Portanto, podem ser colhidas antes ou durante o florescimento, como o alecrim, a caatinga de mulata, mil-flores. Bom, as cascas, elas são colhidas quando a planta atinge o seu crescimento ao fim do ciclo ou antes das flores nascerem. Por exemplo, o lungu, ele floresce no inverno e as suas cascas são retiradas no final do outono.
As raízes, elas são colhidas em plantas adultas no final do seu ciclo de vida, normalmente, quando atingem o máximo do seu desenvolvimento. Temos o exemplo, o gengibre, né? O gengibre é colhido quando a parte das folhas começa a enfraquecer. Esse é o horário certo para recolher o gengibre. As raízes da bardana, elas são colhidas depois da frutificação, que indica o fim do ciclo e que já pode ser colhida. Já as raízes da alteia, ela deve ser retirada no final do seu segundo ano de vida. Alexia, me dá só um minutinho. Tá bom. O Helenito fez uma pergunta. Eu, na verdade, demorei um pouquinho para responder por isso aí que eu estava buscando. Que eu concordo contigo, Helenilton. Helenilton, que não gosto desse nome, mas ele é muito usado aqui no sul do Brasil, né? Mas como a professora Cris falou ali, ó, Tanacetum, pode ser chamado, né? Erva São Marcos, essa aí eu não conhecia, na verdade, por um nome popular, mas seria talvez o Tanacetum, porque já que o nome dela, científico, é Tanacetum vulgare. Então, eu acho que Tanacetum seria um bom nome, que a gente poderia começar a usar para ela, para essa espécie. Isso aí. Ok, Alexia? Ok. Bom, continuando, vou falar agora sobre as flores. Elas devem ser colhidas e desenvolvidas e abertas, como a camomila, a calêndula e o sabugueiro. Tem algo que deve ser cuidado, que é a questão da lavagem, pois flores é difícil de lavar. Então, porque elas podem ficar destruídas, né? E por isso é recomendável que fazer a colheita das flores durante a manhã, porque ainda estarão com o orvalho, né? E ele vai fazer a limpeza da planta e tirar as sujeiras, o que facilita na hora da lavagem só passar uma água corrente, não precisar estragar e prejudicar a flor, no caso. Bom, agora eu vou falar um pouco como se deve guardá-las e prepará-las. As plantas medicinais, elas podem ser usadas frescas, logo após a coleta, ou então secas, dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada. Além disso, elas nunca devem substituir remédios, apenas usados como apoio de medicações que o médico lhe dá. Não pode deixar de tomar o remédio porque aquele chá vai me ajudar. Então, ele é bom para isso, então só tomando chá, ok. Não, tem que tomar o medicamento que o doutor prescrever e tem que perguntar se pode tomar algum chá junto para ver também se não vai prejudicar o medicamento. É importante saber se o chá vai estar de acordo com o medicamento para que não haja nenhuma prejudicação ali. Axia, me dá um minutinho. Claro. Eu queria só acrescentar, pode voltar um slide, por favor? Uhum. Pessoal, eu acho que a gente tem que chamar um pouco mais atenção essa questão, né, que a Alexia falou agora há pouco, em relação ao uso concomitante de ervas medicinais e outros medicamentos. Um dos trabalhos que o Fitos faz, né, como a professora Daniele falou ali no início, a gente vai em comunidades para ver o que essas comunidades estão usando de plantas, como é que elas estão utilizando e tudo mais. E é recorrente a gente ouvir relatos de pessoas que pararam de tomar a sua medicação, né, prescrita por um médico, para tomar o chá, porque disseram para essa pessoa que o chá ele resolveria o problema. Não se pode fazer isso, gente, de jeito nenhum. É extremamente perigoso isso. Na verdade, as plantas medicinais, elas podem ser utilizadas como um coadjuvante, né? Como um auxiliar, assim, nas terapias. E mesmo assim, deve ser relatado ao médico. Por quê? Porque pode haver
uma combinação não muito boa, né? Uma interação da planta medicinal com o medicamento. E isso pode provocar um problema sério, tá? Existem vários exemplos, eu não vou falar agora aqui, mas existem vários exemplos de pacientes que passaram bastante mal, né? Tiveram problemas sérios por misturas inadequadas do medicamento com a planta, né? Então, são coisas que a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as pragas e doenças das plantas, que pode acontecer. As espécies de plantas medicinais, elas apresentam alta resistência a ataques de doenças e pragas. É um pouco difícil disso acontecer, mas se tiver algum desequilíbrio, isso pode prejudicar. O uso de produtos químicos, como os agrotóxicos, por exemplo, é errado para o cultivo de espécies medicinais, porque ele pode alterar a sua composição. E imaginem, se já para alimentos já não é bom, imaginem para as plantas medicinais, né? Elas perdem muito dos seus princípios ativos. Uma área grande de plantas da mesma espécie pode facilitar o surgimento rápido de pragas e doenças específicas. Então, a união de duas ou mais espécies pode reduzir esse risco, né? Aqui eu vou mostrar algumas medidas para controlar essas pragas, né? Por exemplo, o cravo de defunto. Ele é bom para plantar nas bordas dos canteiros, por causa que ele impede o aparecimento de lombrigas, bichos geográficos, esses que são mais difíceis de se cuidar para não atingir a planta, né? Também temos o soro de leite, que é bem conhecido, e ele é pulverizado, é indicado para pulverizar sobre as plantas para ressecar e matar ácaros, né? Também temos a solução de água e sabão. Ela controla pulgões, conchonilhas e lagartas. Para ser feito essa solução, tem que colocar 50 gramas de sabão caseiro em 5 litros de água quente. Após esfriar, tem que aplicar. Após esfriar, tem que aplicar com pulverizador sobre as plantas, que nem o soro de leite. E lembre-se, sempre após a colheita, tem que lavar as plantas com água corrente, ainda mais se usar esses métodos. A infusão de losna, ela controla lagartas e lesmas. Para essa infusão, deve derramar 1 litro de água fervente sobre 300 gramas de folhas secas de losna e deixar em infusão por 10 minutos. Diluir em 10 litros de água e daí pode pulverizar sobre as plantas também. Então, Gabriela, em relação a se podem ou não conter agrotóxicos, é difícil ter uma ideia, na minha visão, na verdade, por causa que muitas coisas que a gente compra nos mercados, por exemplo, como as verduras, alguns dizem que não tem agrotóxicos, mas muitas vezes podem ter. Eu já fiz um projeto bem anos atrás sobre essas possibilidades de agrotóxico em verduras de mercados que já vendem, né? E não há certeza, eles não dão certeza que não tem agrotóxicos. Então, é uma coisa que não tem 100% de certeza, como nós dizermos que não tem, né? Mais uma questão que a Gabriela perguntou ali, em relação a quanto tempo, né, essas plantas podem ser mantidas. Olha, a gente usa por regra, né, que se ela for bem seca e bem armazenada, depois as gurias vão falar a respeito do armazenamento e tudo mais, pode se deixar até por 1 ano, tá? Que as propriedades vão se manter. Depois ali eu acho que já não é mais adequado. E o soro de leite pode ser o produzido do kefir. Acho que pode, Patrícia. Acho que pode. Porque aquilo ali é um soro, né, que é liberado. Acho que não tem problema.
Bom, para a maioria das plantas medicinais, deve ser evitado o plantio de uma só espécie, como eu disse anteriormente, né? É pedido para fazer união entre as plantas nas quais não se usem produtos químicos. A associação ou união entre as plantas de espécie diferente deve ser uma prática constante, por exemplo, como dito antes, a sálvia ao alecrim, a caatinga de mulato, o cravo, como eu disse anteriormente, para colocar nas bordas do canteiro, a calênula, que ela repele insetos, é muito boa. Bom, agora eu vou falar sobre o processo de secagem. Ele pode ser um processo que pode ser natural, conduzido à sombra, nunca à luz solar, tem que estar na sombra, em um local ventilado e protegido de poeira. E protegido além de ataques de insetos e outros animais. Ou também pode usar a secagem, pode ser por uso de estufas ou de secadores de plantas. Alguns cuidados que antecedem a secagem anteriormente também, as plantas com sabão, sempre lavar com água corrente, separar as plantas na hora de guardar, né? Não pode misturar, a secagem também não pode misturar. Antes de fazer a eliminação de alguns elementos estranhos, por exemplo, terra, outras plantas e partes da planta em si que estejam sujas ou manchadas. As plantas colhidas não devem receber raios solares, como eu disse. Além delas, elas têm que estar inteiras e a cada parte dela tem que estar seca e depois tem que ser conservada em um recipiente individual. Quando as raízes são volumosas, elas podem ser cortadas em pedaços ou fatias para melhor armazenamento, né? E para secar das folhas, a melhor maneira é conservá-la com seus talos, porque isso vai preservar a qualidade da planta, não vai perder seus princípios ativos dependendo da planta, né? Bom, agora eu vou dizer algumas formas de preparo de plantas medicinais e temos a infusão. Ela é utilizada para todas as plantas medicinais, ricas em componentes voláteis que degradam a água e calor prolongado, né, por ser fervida. Utiliza a parte mais frágil da planta, como as flores, os botões ou as folhas, né. Ela é obtida fervendo a água e depois derramada sobre a planta, já separada e picada. Deve deixar a planta tampada de 5 a 10 minutos, mistura quente. Algumas plantas vão até 15 minutos, dependendo da planta. Depois de um repouso, deve coar e tomar em seguida. Um exemplo de planta que pode ser usada na infusão é a penicilina, ou também mais conhecido como chá vermelho, né? Também temos a maceração. Ela é uma técnica para preparo de extratos. Coloca partes da planta picada junto à água, álcool ou óleos frios, pode escolher entre eles. As partes mais frágeis ficam de 10 a 12 horas e as partes duras de 18 a 24 horas, né? O recipiente ele deve ser mantido em um lugar fresco, longe da luz solar, em uma sombra, como sempre dito, e ser agitado eventualmente. Depois do tempo, filtra-se o líquido, podendo acrescentar mais água, álcool ou óleo que se desejar. Dois exemplos de plantas que podem ser usadas nessa técnica, nessa forma de preparo, seria o gengibre e o alecrim. Temos também a decocção, que é feita a partir dos caules, as cascas ou raízes. Tem que tirar as folhas dos galhos e deixar as flores despetaladas, separando o máximo das plantas. Tem que colocar tudo na água e pôr para ferver em fogo baixo ou médio. Com o tempo, a coloração da água vai mudar, mas só pode desligar após a ebulição, pois será quando estiver realmente pronto. Tem que esperar esfriar, coar e já pode servir o chá. Duas plantas que também são exemplos da decocção é o gengibre e a canela. Alguém teria mais alguma pergunta? Alexia, enquanto vocês vão carregando os vídeos, eu só quero complementar um pouquinho aquela pergunta feita pela Gabriela, em relação, né, à
presença de agrotóxicos nas plantas. Gabriela, quando a gente adquire plantas medicinais daquelas empresas onde vêm fracionadas em saquinhos, tá? Parte do pressuposto que elas foram aprovadas pelo Ministério, pelo MAPA, né, da Agricultura, então elas devem ter sido cultivadas em ambientes locais que são isentos de agrotóxicos, tá? Existe então um controle bem rigoroso em relação a esse cultivo dessas plantas. Tanto que a gente comenta que deve haver um cuidado bem grande, tá, em relação ao local onde vocês colhem as plantas para utilizar. Então, nós não orientamos, por exemplo, que seja realizada a colheita em locais próximos a estradas, porque ali tem fuligem do carro, além de se estiver perto, então, de plantações de soja, milho, pode haver, sim, a questão do agrotóxico e essa contaminação, tá? E só como a Alexia comentou, né, anteriormente, aquelas plantas medicinais que são adquiridas em estabelecimentos como feira, mercado público, onde elas vêm enroladinhas somente ali numa fitinha e não tem, então, nenhuma empresa por trás que tenha feito o cultivo e todo o controle de qualidade, essa sim, a gente não pode garantir que não tenha, tá, a presença de agrotóxicos ou que não tenha entrado em contato com agrotóxico em algum momento. Só para complementar essa questão. Bom, agora vai ser mostrado alguns vídeos sobre as formas de preparo que eu acabei de explicar, para vocês terem mais ou menos uma ideia de feito, mais certo, dos processos, e espero que gostem. Pessoal, eu vou passar os vídeos agora, mas eu tô na dúvida se vocês vão ouvir o áudio deles. Se vocês não ouvirem, eu só vou mudar o meu navegador, tá? Aí só me avisem, por favor. Tá sem áudio, prof. Pode mudar o navegador. Já vou acessar aqui, tá? 2 minutos no máximo. Enquanto a professora Bárbara arruma ali o vídeo, eu quero comentar uma questão que, em relação a a gente saber, né, do controle de qualidade desses chás que a gente compra por aí. Tem um trabalho que foi feito pela URGS, por pessoal da biologia e da farmácia, há muitos anos atrás, bastante tempo mesmo, que eles foram para os supermercados e pegaram amostras esses chás em caixinhas, que vem o sachê, né? Que é praticamente um pó, que a gente não sabe o que tem ali dentro. Daí eles fizeram análise, né? Porque existem formas de analisar que tipo de substâncias, enfim, tem ali, e se verificou que 100% das marcas recolhidas em supermercado continham misturas de plantas. Então, vocês veem aí, ó, que são empresas que estão licenciadas para comercializar os chás, e mesmo assim a gente cai nessa possibilidade de haver, né, uma mistura, uma falsificação. As cascas de ovos, Patrícia, podem ser colocadas,
Eu acho que eu caí. Tá, voltei. Voltou. As cascas de ovos, elas podem ser secas ao sol, né? Maceradas, né? Desmanchadas e colocadas na terra. É a melhor forma. E essa questão que falávamos antes, né? O pessoal gosta muito de comprar as plantas na rodoviária, na parada de ônibus, e aí, enquanto que a gente está ali esperando o ônibus, todos os agentes nocivos que saem, né, dos escapes dos ônibus estão indo para cima das plantas, e muitas delas muitas pessoas nem lavam, né, antes de utilizá-las. Bom, eu vou passar os vídeos, tá? Vamos ver, acho que agora é para funcionar, tá bom? Boa tarde, meu nome é Yuri, sou acadêmico do curso de farmácia da Universidade de Fevale e participante do projeto Fitos, que trabalha com plantas medicinais, e hoje eu vou mostrar para vocês como se faz a maceração para preparar um chá. Primeiro nós vamos precisar de uma xícara, uma colher de madeira e um dente de alho. Primeiro a gente coloca o dente de alho na xícara e aí com a colher de madeira vamos triturar. Depois que o alho já estiver bem triturado, é só derramar água na xícara. Tá pronto. Sempre que for preparar um chá, consumir logo em seguida no mesmo dia. Nunca guardar na geladeira para consumir outro dia ou deixar parado para consumir outro dia. É isso. Só vou desligar o meu áudio aqui. Assim, só para complementar um pouco aí do vídeo, tá? Depois que tiver macerado o alho e derramar água, pegar e coar para tirar os pedaços de alho e ter só o chá. E aí outra dica muito importante, assim, que eu posso passar para vocês é que dá para fazer também, ao invés de ser só com água a temperatura ambiente, dá para fazer com leite também, para não dar aquele mau hálito, né? Porque o alho tem essa característica, né, de ter um odor bem forte, e eu sei que às vezes tem gente que não gosta, né, do odor que fica do hálito, assim. Até uma outra estratégia em relação ao alho que é bem interessante é retirar aquela parte interna dele, né, para retirar esse cheiro muito forte que fica. E esse gosto forte, aquela parte bem interna do alho também favorece isso. Sim, a parte do meio, aquela também, né, deixa mais forte, né, assim, quando a gente vai cozinhar também, né, tem gente que, para usar como tempero na comida, pega e tira essa parte mais interna, né. Boa tarde. Oi, povo! Então, meu nome é Júlia e eu vim aqui hoje ensinar para vocês como é que a gente vai preparar um chá de gengibre. O chá de gengibre a gente prepara pelo método de decocção. O que é isso? Então, hoje vocês vão ver comigo. Então, o método de decocção é o método que a gente usa para fazer as partes mais duras da planta, como, por exemplo, raízes, caules e sementes. Como o gengibre é um caule do tipo rizoma, a gente faz ele pelo método de decocção também. Então, peguei um pedacinho de gengibre, tá? Já cortei o gengibre em pedacinhos menores. Eu peguei um pedaço de mais ou menos uns 5 centímetros, lavei bem com casca mesmo. E agora eu vou botar ele dentro da minha leiteira, pode ser uma chaleira ou o que funcionar melhor para vocês.
e vocês botem aqui dentro, que tem mais ou menos 1,5 xícaras de água. Então, eu vou deixar tudo cozinhando junto por mais ou menos uns 10 minutinhos. Então, passado o tempo, tá cozinhando, tá tudo fervendo juntos, então agora a gente vai deixar descansar por uns 2 minutinhos. Então, depois de deixar os 2 minutinhos descansando, a gente vai usar o coadorzinho para botar o nosso chazinho na xícara e poder tomar. Então, prontinho para beber. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Beijinhos! Olá, me chamo Alexia. Eu participo do projeto Fitos da Universidade Fevale e com esse vídeo vou mostrar um exemplo de preparação de chá de penicilina usando a infusão como modo de preparo para essa planta. A penicilina, também conhecida como Perpétua do Brasil ou chá vermelho, tem influências na medicina alternativa indígena, sendo usada para fazer um chá com suas folhas ou suas flores, para tratar de doenças digestivas, entre outras. É usada também a planta toda para maceração para prisão de ventre, apesar de não se ter certeza de que possa usar de forma segura além das folhas e flores. Além do uso medicinal, é usada para embelezar jardins por causa de sua coloração arroxeada e de ser uma planta que não dá trabalho para cuidar. É muito usada como planta ornamental, mas também usada na medicina caseira, sem problemas de efeitos colaterais, e para isso deve escolher as folhas roxas. Usa-se o chá feito com as flores para inflamações na garganta e na faringe. Já suas folhas são usadas para purificar o sangue por causa de suas ações diuréticas e depurativas, e também agir no intestino curando intoxicações alimentares. Age também no fígado e bexiga. Para esse vídeo, irei utilizar as folhas na forma de infusão. Após colher suas folhas, pode ser feita de duas maneiras, logo após ser colhida ou usando o processo de secagem. Para esse processo, pode ser secada naturalmente em uma sombra, em um local ventilado e protegido de poeira. Para secar as folhas, a melhor maneira é conservá-las com seus talos, pois isso preserva sua qualidade. Após secar as folhas, primeiramente, começamos a fase da infusão, onde a água é fervida. Em um outro recipiente, deve-se colocar as folhas já separadas sem seus talos. Após a água ferver, despejar sobre as folhas secas. Depois de derramar a água, tem que abafar com uma tampa e deixar descansar de 5 a 15 minutos. Depois de pronto, é só coar e beber. O tempo de diluição e de preparo pode mudar de acordo com a quantidade desejada. E é assim que é feito chás na forma de infusão. Agradeço a atenção de todos e espero que continuem no nosso curso. Pessoal, alguma pergunta? Nada? Todo preparava o chá direitinho, assim, tendo esses cuidados de que partes mais duras se prepara por decocção, partes mais moles por infusão. Vocês já viam, já conheciam isso, já faziam isso?
Diga, Franciele. Verdade, Franciele, a gente deixa fervendo uma planta para preparo, normalmente durante 5 minutos, tá? Não muito mais tempo que isso, porque tem vários constituintes da planta que, quanto mais tempo permanecem sob calor direto, né, ali no fogão, fervendo, podem também ser destruídos. Então a gente acaba tendo esse cuidado de permanecer somente 5 minutos fervendo, tá bom? Luciane, essa tua pergunta, na verdade, acontece muito, né? Muita gente usa alguma outra ervinha junto no chimarrão. É bastante comum isso, né? Sempre temos que lembrar que o chimarrão, na verdade, é um chá também, né? E ele tem as propriedades dele, certo? Então a gente tem que ter um certo cuidado também o que a gente vai misturar, certo? Mas, enfim, também não adianta muito, né, dizer que não, porque as pessoas continuam usando. Mas tem assim, por exemplo, o menta, o pessoal gosta de usar para dar o gostinho, né? Poejo, já vi gente colocando anis estrelado, né? Então, uma erva eu acho até que não vai provocar nada de muito problema. Esses compostos que eles vendem até em supermercado, que é a erva mate misturada com não sei quantas ervas, outras medicinais, eu já não, eu evitaria. Eu não faria essa mistura muito grande aí, não. Só complementando o que o professor Raj comentou, a gente tem que ter um cuidado muito grande porque as plantas entre si elas podem interagir e vocês vão ver isso agora ao longo dos próximos encontros. Então tem muitas associações que não são benéficas. Então muitas vezes vocês pegam um chimarrão que na verdade é um estimulante e ali vocês começam, né, a adicionar outras plantas que podem interagir entre si com a própria erva mate. Então por isso que nós não recomendamos a utilização no máximo uma quentinha, né, para dar um sabor mais agradável, mas para quem não é, né, tão adepto assim à erva mate, mas nada de associações muito complexas e muitas plantas, tá, gente? Porque a gente não sabe qual vai ser o efeito em cada indivíduo. A gente tem relato da comunidade de pessoas que utilizam chás que são totalmente benéficos para determinadas pessoas e que causaram, então, efeitos bem nocivos a ponto de ir parar no hospital, com taquicardia. Então, chás que não tem essa finalidade como estimulante, tá? Então, por isso, bastante cautela na hora de fazer mistura de chás e utilizá-los também no chimarrão. Mais alguma questão? Pois é, Fabiana, na verdade, como eu estava te falando, tem um grupo, né, que está trabalhando na Fevale com microplásticos e é impressionante os locais onde estão sendo encontrados microplásticos. Praticamente em tudo. Eles coletam material de muitos lugares e praticamente em tudo está sendo encontrado. Mas eu vou dar uma perguntada para eles, se eles sabem alguma coisa, algum artigo, daí eu posso postar depois o link ali no grupo, né, do WhatsApp, pode ser?
Olha lá. Patrícia, isso é extremamente comum, tá? Nós que adquirimos produtos, às vezes, para as aulas práticas e até para a gente, só de olhar no saquinho, a gente já consegue ver no fundo do saquinho os bichinhos, os cascudinhos. Isso é bem comum, tá? Isso embalado vindo de algumas empresas, né? Mas lembrando que chá ele é tratado como alimento, né? Ele não passa por todos os cuidados que um medicamento tem, né? Se fosse tratado como um medicamento, possivelmente o controle seria maior. Mas por ser um alimento, ele tem aí uma quantidade mínima possível de conter materiais estranhos, fungos, bactérias e tudo mais, né? Essa fala da Cris, eu não sei se respondeu a tua pergunta, Helenilton. Eu, assim, Helenilton, eu digo sempre o seguinte, tá? Misturar o chá no chimarrão, a gente tem que verificar hoje, né? Em meio à pandemia, a gente utiliza uma cuia por pessoa, né? Então a gente poderia fazer uma cuia com um chá específico para cada um. Mas o que acontece, né? Até o professor Raj levantou ali a questão do anis estrelado. Anis estrelado, comumente a gente encontra pessoas que utilizam no chimarrão. Mas o anis estrelado ele não é recomendado para mulheres que estão em fase de reprodutiva ou até que estão pensando em engravidar ou até mesmo gestantes. Então, não se utiliza esse tipo de chá em mulheres gestantes, então não se deve utilizar ele também no chimarrão, tá? Pessoas que fazem uso de chá, de medicamentos para pressão alta, então não utilizar medicamentos ou chás, desculpa, que tenham essa ação. Então a gente deve ter esse cuidado, né? Isso até a professora Daniela colocou ali, né, que o próprio chimarrão ele é diurético e aí ele pode também favorecer a diminuição da pressão. Então, essas associações, assim, elas têm que ser bastante cuidadosas, né? Em relação à pergunta da Juliane, né, do armazenamento, como eu tinha comentado, né, é recomendado no máximo, claro, sempre quanto mais nova a planta, melhor, né, sem dúvida nenhuma. Mas recomendado no máximo, se foi bem seca e bem armazenada, por 1 ano. Depois não vale a pena mais usar, né? E se tu tens a possibilidade de ter no jardim da tua casa, enfim, numa floreira, dentro de um apartamento, com certeza, né, o chá recém-colhido, ele vai ser muito melhor, né? E realmente, como a Bárbara falou, né, tem que secar bem seco. Se ele não estiver bem seco, pessoal, o que pode acontecer é o crescimento de fungos, né? E aí esse fungo vai acabar se proliferando e se vocês não tiverem o cuidado, aí acaba sendo nocivo para a saúde. E isso não é muito difícil de identificar, né, colegas? A gente, olhando o chá, se ele está esbranquiçado, já descarta ele, porque provavelmente tem alguma contaminação de algum micro-organismo ali que está crescendo naquele ser, que é um ser vivo, né? Então ele é um alimento e vai ser um alimento também para esses bichinhos. Mais alguma pergunta, pessoal?
Eu vou fazer uma pergunta, então. Qual a quantidade de plantas para botar em uma xícara de chá? Vocês não têm essa dúvida às vezes? Alguém saberia me dizer alguma coisa? Depende um pouco do tamanho, né, Patrícia, da folha. Mas existe uma regra, assim, para se tentar chegar a algo, né, que seja, enfim, não prejudicial e que, ou seja, que a gente concentre demais a substância, mas esteja com uma quantidade suficiente também para me ajudar, né, no que eu quero, é colocar a planta, não pode ser picada, por isso que a gente diz que muito é bom sempre guardar ela em partes inteiras, assim, né? Colocar essas partes da folha na palma da mão. O que couber na palma da mão sem sobrepor planta, uma do ladinho da outra. Por quê? Porque pessoas de maior porte vão ter uma palma da mão um pouco maior, crianças acima de 2 anos, né? Chamar bastante atenção sobre isso. A palma da mão vai ser menor, e daí então seria mais ou menos essa a quantidade. Não sei se tem 150 gramas. Eu acho que é muito 150 gramas para um sachê. Vocês sabem, Bárbara, alguma coisa a respeito disso? Eu acredito também que não. É uma quantidade menor. Deixa eu até ver se tem alguma informação aqui, deixa eu conferir. No máximo 5. Se tem, é no máximo 5 por sachê. 150 gramas é bastante coisa. Uma colher de sopa rasa, eu acho que dá bem também, Helenilton. Talvez bem rasinha, né? Porque eu acho que já está quase excedendo em termos de quantidade uma colher de sopa, desculpe. Se for fragmentada, né? Se for farelinho, por exemplo. Mais alguma questão, pessoal? Pessoal, não chega nem a 3 gramas, tá? De acordo aqui com caixinhas, 1,3 gramas por sachê. Essa pergunta da Deise é bem interessante. A Deise levanta uma questão bem importante, assim, Deise. Aqui, a Deise é farmacêutica, né, Deise? Mas aí a gente vai entrar em questões bem cinéticas e do metabolismo, né? Porque cada uma das plantas, assim como os medicamentos, ela passa por diversos processos de metabolização, utilizando algumas proteínas específicas e tudo mais. E aí isso tudo vai depender de quais as proteínas que ela utiliza em termos de metabolização, se há uma concorrência entre as proteínas que são utilizadas na metabolização do chá e do medicamento, ou da erva mate e do chá que está sendo utilizado. Então, se eu tenho uma concorrência pelo mesmo método ou pela mesma rota de metabolização, aí possivelmente eu vou ter um efeito exacerbado de um ou de outro, tá? Então é uma questão bem específica, a gente teria que olhar bem certinho cada um dos constituintes e das combinações para verificar qual se sobressairia, né, dentre elas. Mas é uma pergunta que envolve bem a cinética de todo o processo de metabolização, tanto da planta quanto do chá, né? A Mariane também pergunta em relação a caules e raízes, né? A quantidade.
Pois é, daí tem que se pensar um pouco na questão da concentração e da quantidade de substâncias que cada planta pode ter, né? Acho que não teria uma regra específica, Mariana. Eu poderia te dizer assim, ó, gengibre, 2 rodelinhas fininhas, né? Não mais do que isso. Outra casca, canela, bem menor quantidade, né? A canela já é uma planta bastante forte, né? E ela pode, inclusive, ter alguns efeitos, né, colaterais. O chá, por exemplo, da casca do salseiro, né? Do salgueiro, que é tipo o salso chorão, aquele, só que não é o chorão, né? Ele tem uma substância meio analgésica, então dá para colocar um fragmento de 5 centímetros, estreito, com uma espessura de 1,5 a 2. Então é bem variável, na verdade, essas quantidades aí. Não existiria uma regra, como eu falei das folhas, né? Pois é, me ajudem, pessoal. Não sei se teria, em termos de quantidade, é que muitas dessas plantas que a gente usa, elas não têm muita validação ainda, né? Não foram muito estudadas, então fica difícil, né, de encontrar. Olha, Mariane, quando a gente fala essa questão de quantidades, a gente gosta muito de deixar nos locais onde a gente vai com os agentes de saúde aquele anexo 1 da RDC 10, né? Naquele anexo 1 da RDC 10, eu posso até colocar aqui para vocês, ela é hoje uma legislação que ela já está revogada, tá? Mas aquele anexo ele é bastante completo. Eu vou botar aqui. Eu posso botar o link para vocês. Sei, Cris, acho que isso atende a pergunta da Mariane, né? Porque ela coloca ali, existe algum livro que tem essas proporções em termos de quantidade? Eu acho que a RDC 10 traz isso, né? Sim. Eu vou deixar aqui o link, eu estou baixando aqui, daí eu já passo para vocês. Você pode botar no grupo do WhatsApp também depois. Acho que é isso então, né, pessoal? Nós nos encontramos aqui na semana que vem, na sexta-feira, então. Ai, desculpa, Daiane, tem uma pergunta. Deixa eu só dar um recado também, enquanto a Daiane... Eu não achei a pergunta. Do WhatsApp, tá. O pessoal que eu passei o link, né? Então, não se esqueça que vai abrir de novo o link de inscrição, então, formalizar, né? Apesar de já ter enviado todos os dados, para que a gente consiga mandar os próximos, né? As próximas apresentações. E dizer também que as inscrições ficarão abertas, né, Bárbara? Então, se alguém tem amigo, parente, enfim, desculpem, que ainda queiram participar, então, que a partir de amanhã, eu acho, né? A gente já vai ter o link de inscrição aberto novamente. Então, muito obrigada pela participação e até a próxima. Ali a menina no WhatsApp, ela fez uma
pergunta sobre a ayahuasca, né? Ela queria perguntar sobre o chá de ayahuasca, mas eu não entendi exatamente o que que ela quer saber, se os efeitos alucinógenos, se tem algum efeito medicinal, porque ela é utilizada com essa finalidade de ser um alucinógeno, né? Sim. Então, a princípio isso, ela não teria, né, Raj, um efeito medicinal, mas Eu, sim eu, um des- efeito alucinógeno. eu desconheço. Podemos até dar uma buscada, né? Podemos dar uma procurada e depois colocá-la no grupo, mas eu desconheço algum efeito medicinal. Não tenho conhecimento. Para fins religiosos né, de alguns rituais, assim. Mas aí a gente verifica, vamos ver qual é que é a pergunta dela lá pelo WhatsApp, e aí a gente passa para ela. Então, acho que a gente se despede por aqui, né, pessoal? E nós nos encontramos novamente no dia 2 de outubro, tá? O link vai ser o mesmo, mas a gente pode ir conversando pelo WhatsApp também, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos, até. Obrigada, até. Oi, gente, cheguei.
Tive que dar uma saidinha rápida para assinar um documento. Tudo certo? Viu, Tudo Prof? certo, Até Denise. eu queria. Desculpa. Eles perguntaram se a gente ia disponibilizar as imagens. Daí eu poderia dizer que vamos disponibilizar os PowerPoints em PDF? Na verdade, nós iríamos disponibilizar o link da apresentação, né? Sim, pois é. É que eles perguntaram das imagens, daí eu não sei o que vocês acham. Daí nós teríamos que fazer, por exemplo, enviar a imagem enviar a apresentação em PowerPoint ou PDF para eles? Eu tinha pensado em transformar, sei lá, mandar em formato de PowerPoint para eles terem as imagens, ou transformar em PDF e mandar para eles pelo grupo mesmo, sabe? Se vocês puderem fazer isso e não se importarem,